O que é o tempo de reflexão? É um pit stop, é uma parada, é olhar para dentro dos nossos corações, avaliar aquilo que a gente tem vivido, para a gente encontrar um propósito de vida. Eu cheguei no TR num momento muito difícil da minha vida, que foi o casamento, né? Então a gente já estava para se divorciar. Tínhamos as coisas materiais e vivia uma vida de engano, porque quando entrava em casa e sentava e vinha a consciência, né, vinha aquele sentimento de que tinha algo errado, né, porque não me sentia nada feliz. Eu trabalhava mais de 14 horas por dia, não vi o Gabriel, que é o meu filho mais velho, crescer. A gente vive uma vida louca, a gente vive correndo atrás das coisas, conquistar, ter uma agenda carregada e normalmente a gente vai sendo desprezado por nós mesmos. E aí o Eduardo conheceu o Luciano numa reunião e o Luciano falou para o Eduardo ter um pouquinho mais de paciência, que existia um Deus que a gente não conhecia, que poderia restituir nosso casamento. Eu estava caminhando um mês dentro do tempo de reflexão e minha esposa teve um problema médico que o nosso plano de saúde negou o atendimento para ela. Eu falei com uma pessoa no tempo de reflexão, e essa pessoa era um advogado e ele, sem me conhecer, ele me pegou na minha casa e a gente passou praticamente o dia inteiro, conseguimos resolver tudo aquilo que a gente precisava. No final desse dia, ele olhou para mim e falou assim: Wagner, fica calmo, porque quem cuida da sua vida é Deus. Ele é o nosso advogado maior. Tudo que eles falavam tocava demais, mexia demais com o meu coração, né? Ao mesmo tempo que mexia, eu chorava, fazia eu refletir por que eu estava vivendo aquilo, né? E aí eu identifiquei que eu tinha um medo gigante. E eu me sentia paralisada, completamente paralisada. Deus nos trouxe ao mundo para que nós sejamos felizes. E se há algo hoje na tua vida que rouba esse princípio básico de Deus, o TR tem essa proposta de fazer você parar um pouquinho, olhar para aquilo que de fato é importante, para que você possa eventualmente corrigir algum desvio daquilo que a história da tua vida tem te levado a viver. E aquele amor que eu achava que tinha acabado pelo Eduardo, ele voltou, né? Então a gente teve a certeza que Deus restituiu o nosso casamento. E coisas sobrenaturais aconteceram na minha vida, né? Coisas como o crescimento dos negócios, coisas como a restauração do meu casamento sem que tivesse um tratamento de psicólogo ou de algum aconselhador para o casamento conjugal, enfim, foram coisas de Deus. Lá eu encontrei pessoas que estavam dispostas a dar as mãos para mim, a me ajudar, a dividir a experiência comigo. Isso me fez diminuir muito os níveis de ansiedade que eu trazia com que eu cheguei no tempo de reflexão. E a nossa visão é alcançar pessoas que normalmente estão cansadas do tradicional, pessoas que não acreditam mais em tradições, em rótulos religiosos. E a proposta do TR é desmistificar essa questão de ter essa tradição, esse formato religioso. Então a gente hoje lida basicamente com empresários, com líderes dentro de empresas, onde nós, de uma forma despretensiosa e de uma forma sem nenhum formato religioso, a gente fala de Deus, a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de sonhos, a gente fala de filhos, a gente fala de saúde, tudo aquilo que a gente percebe que o mundo tem roubado de nós. E eu consegui estreitar esse relacionamento com Deus, recuperar a fé que no passado eu já tive, foi assim, o maior presente. O encontro com Deus transformou a nossa vida. Essa é a proposta do tempo de reflexão, fazer com que você esteja no primeiro lugar na sua vida.
Tempo de Reflexão traz mais uma edição esse ano, em 2016, do Fórum de Líderes. É o terceiro realizado esse ano e este evento trata sobre liderança. A gente vai conversar agora com o coordenador do Fórum de Líderes, Eduardo Colinetti, empresário. Eduardo, como que começou a iniciativa do Fórum de Líderes? Boa noite. Boa noite, Elaine. O Fórum ele é a história do Tempo de Reflexão, né? O Tempo de Reflexão nasceu da história de um empresário que passou por dificuldades na vida dele e teve na sua vida uma direção de Deus onde ele pôde entender o verdadeiro sentido de vida, né? Então o Tempo de Reflexão ele tem base nisso e o Fórum resgata exatamente esse momento desse empresário que é o Luciano, né? E dentro do que foi a história de vida dele, quando ele resolveu levar aquela experiência que ele teve com Deus, né, para a vida dele, para a vida dos negócios e a vida familiar, o Fórum de Líderes tem base nisso. Então a gente resgata a cada fórum exatamente isso, né, levar aquilo que a gente gostaria de levar para os empresários, né, levar uma palavra, uma metodologia, uma ferramenta, uma nova moda, um novo modelo de negócio, uma técnica para que auxilie ele a ter equilíbrio de vida, né? Que é exatamente essa é a nossa base. Eu acho que o grande desafio das pessoas é inserir Deus, né, no seu dia a dia. Como a gente acorda e precisa escovar os dentes e tomar café, enfim, colocar Deus na nossa rotina, né? E às vezes o que a gente percebe é que muitas pessoas, não vou falar só empresários, né? Parece que são coisas separadas e não são, né? É junto. De maneira alguma. Na verdade, assim, é um exercício, né? Eu estou nesse exercício já há pouco mais, quase 5 anos já, e é exatamente, né? A gente acorda, escova os dentes, toma banho, penteia o cabelo, enfim, e por que não, né? A gente conversar com Deus, né? E a gente não faz, né? A maioria das empresas, dos empresários, enfim, não acreditam, né? Não usam todo o poder que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, inclusive o Fórum ele tem exatamente esse objetivo também, né? De desmistificar essa questão do Deus, né? De que Deus não precisa ser um Deus de tradição, né? Não precisa estar numa igreja tradicional. A gente aqui fala de Deus de uma maneira moderna, contemporânea, né? Com a língua do empresário, né? Dentro daquilo que ele passa no dia a dia, os receios, né? As dificuldades, as questões de facilidades do mercado, né? As questões do jeitinho brasileiro de fazer uma coisa mais ou menos certa, porque a gente tem essa questão do mais ou menos certo, né? Então a gente trata desses assuntos com muita maturidade e numa linguagem que fala ao ouvido do empresário mesmo, né? Bom, o fórum é realizado a cada 3 meses, mais ou menos, né? Esse ano a gente fez sobre desenvolvimento pessoal, vendas e agora liderança. Como vocês escolhem os temas? Então, os temas sempre estão voltados para aquilo que nós entendemos são as maiores dificuldades, né? No mês de junho nós falamos sobre vendas, né? E por quê? Porque existia um momento ali das empresas com dificuldade, de ter que se reinventar, descobrir novos mercados, enfim. E liderança é um tema recorrente, né? Um tema que a gente precisa trazer. Muitos empresários, pequenos ou grandes, têm dificuldade, muitas vezes em até se liderar, né? E não só se liderar nas questões profissionais, liderar na sua vida pessoal, liderar a sua pessoa, né? Por conta de compromissos que ele tem, por conta de toda a questão empresarial que ele está envolvido, muitas vezes ele vai ter dificuldade, né? Então o tema liderança ele é recorrente, né? Ele sempre vai estar atual, ele sempre vai ser atual. E é dessa maneira que a gente busca os temas para o fórum. Obrigada, Eduardo. Sucesso, parabéns. Nesta edição, Fórum de Líderes, com o tema A Arte de Liderar, eu falo agora com o palestrante, o professor Nelson Galo, que, por formação matemático e físico, né, mas tem aí um currículo extenso, inclusive livros de autoria própria. Muito boa noite, obrigada pela tua presença, pelo teu convite, é uma honra tê-lo conosco. Boa noite a todos, o prazer é meu, né? Estar aqui no Tempo de Reflexão e espero ter uma noite interessante de agregarmos algum valor, né, às pessoas que vão estar aqui. Primeira pergunta é,
Nasce líder ou é possível formar um líder? Na realidade, eu acho que a liderança ela é desenvolvida, né? Eu acho que todos nós nascemos líderes, nem que seja de nós mesmos, né? E liderança é desenvolvida, então dá sim para a gente desenvolver o potencial que está dentro da gente, né? Como que é possível desenvolver a liderança? No dia a dia, tem os desafios, né? São relacionamentos, às vezes, em casa ou com os colaboradores. É um grande desafio. Como que as pessoas podem conseguir desenvolver essa habilidade? Se nós partimos para a definição conceitual de liderança, como sendo algo que influencia, liderança para mim é influência, né? Então, vamos separar liderança como influência e liderança como uma função, né? Então, a função ela é aprendida, né? Quer seja de diretor, gerente, responsável, o que seja a função que a pessoa vai exercer. Agora, a liderança é algo que muito mais extenso, eu vejo, muito mais extenso e aprendi, que é muito mais além de uma chefia, de uma liderança, né? Mas tudo é desenvolvido. Na verdade, eu vejo todos nós como uma grande pedra bruta, né? Quer seja uma árvore, quer seja uma pedra mesmo, né? E temos que ser lapidados, né? Temos que trabalhar, e é possível sim, através de treinamento, né? Eu acredito que a gente pode alcançar o máximo do nosso potencial, né? Bom, essa iniciativa é inclusive para trazer as pessoas, né? E já começando a desmistificar que liderança se desenvolve e não se nasce líder, né? Tem muitas pessoas que eu vejo assim que ele é um líder nato e eu de repente não tenho nenhuma chance. Eu acho que disseminar a cultura do que é liderança já começa por essa desmistificação, professor. É muito importante a gente falar sobre isso. Eu acredito que ninguém veio com defeito de fábrica, né? Então dizer que uma pessoa não pode exercer um papel, quer seja de baixa preeminência ou alta preeminência, não. Todos podem liderar. Eu acho que é isso o conceito que nós acreditamos. Todos podem liderar, né? Não tem como não liderar. Agora, como liderarmos? Qual vai ser a proporção da nossa liderança? Aí depende de cada um de nós, né? Então eu não acredito que pessoas que chegaram a um alto nível de liderança nasceram. Eu acho que todos nós nascemos de alguma maneira, né? Pode ser que eu não atinja um grau de liderança numa área que você atinja. E aí é uma outra coisa que a gente trabalha, né? Nós só atingimos o máximo do nosso potencial na nossa área de domínio, né? Então isso é um fator muito interessante. Bom, o senhor tem livros de autoria própria, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desses livros e do momento em que eles foram feitos. Hoje o professor Nelson Galo, ele também presta consultoria, né? E a vida acadêmica o senhor deixou um pouquinho de lado por conta da agenda. Esse meu trabalho hoje, né? Eu trabalho numa empresa e basicamente desenvolvo essa parte de consultor financeiro e a área de treinamento, especificamente na área de liderança. O primeiro livro que eu escrevi, que é a Crise da Liderança, né, a Crise do Líder, ela veio justamente nesse momento, quando um dia conversando com um amigo meu, psicólogo, ele disse que era a crise do momento. Isso eu comecei a escrever esse livro em, acho que 2001, 2002, há muito tempo atrás. Quando ele disse para mim que a doença desse século, quando nós estávamos entrando nesse século, né, a doença desse século, Nelson, vai ser a crise da identidade. E eu falei, puxa vida, aí eu comecei a pesquisar isso, E aí, perto de 2011, 2012, eu decidi colocar essa pesquisa num papel, né? Então aí eu acho que ficou uma obra interessante. É óbvio que, caso você esteja me ouvindo e escreva livro, você sabe que dá vontade de todo dia escrever alguma coisa a mais, né? Mas esse foi o primeiro livro. E agora eu estou escrevendo um chamado A Pérola da Sucessão. Existe sucessão? Ou tudo começa do zero, né? Então, é um outro assunto de pesquisa meu, né, que também já faz um bom tempo, e estou já fazendo alguns rascunhos, quem sabe seja o próximo, né? E eu trouxe aqui o livro do Dr. John Maxwell, o qual, né, nós trabalhamos junto, né? É o maior escritor de liderança, com mais de 13 milhões de livros vendidos. Esse sim, né? Esse livro vale a pena. Aliás, o Dr. John Maxwell, qualquer lugar que você encontrar, pode comprar, que você não vai jogar dinheiro fora, né? E hoje eu trouxe aqui Você Nasceu para Liderar, né? Então eu acho que é um grande livro que vai poder ajudar quem adquiri-lo, né? Para finalizar, o senhor que citou identidade, tem a ver com a sua primeira obra, né? Ter posicionamento e identidade está relacionado a ter liderança, a conseguir desenvolver esse papel? Eu acho que, na realidade, nessa obra, eu tento trabalhar, eu acho que um fator antes de se falarmos de liderança, né?
Eu sempre ouvi dizer que se você não sabe quem você é, você vai ser o que os outros querem que você seja, né? Então, acho que a gente precisa se encontrar. Então, eu vejo assim, pessoas... tem um estadista inglês que ele disse que a grande maioria das pessoas gastam 90% da sua vida fazendo algo pelo qual nunca foram chamados. Então, na realidade, eu vejo muitas pessoas fora da sua área de domínio e por consequência, não há resultado, não há produtividade, né? E você fora da sua área de domínio, eu imagino que você, para ser essa bela repórter, né, jornalista, que seja, você se sente confortável, você sente que essa é a sua área, não é verdade? Por isso, você vai ser 1000 vezes melhor do que eu. Se eu tentar ser alguém da sua área, eu não vou ser tão boa quanto você. Então, na realidade, eu acho que é isso. Então, quando a pessoa se encontra, aí ela tem bons resultados. Eu vejo que esse é o grande problema de RH. Contrato errado, treino errado, resultados errados. Muito obrigada. O senhor deu aí algumas dicas para a gente poder pensar, refletir, e essa reflexão começa com a gente, né? Muito boa noite, obrigada. Prestigiando mais um Fórum de Líderes, nós temos o José Luiz Patatas, que é especialista em saúde e segurança do trabalho. Boa noite, muito obrigada pela tua presença. Boa noite, eu que agradeço o convite. Mais um evento. Qual é a referência que você traz do Fórum de Líderes nessas palestras gratuitas que o Tempo de Reflexão promove? A reflexão que a gente pode fazer é que nos ajuda tanto no meio profissional, no nosso dia a dia, para saber empregar um pouco mais dessa técnica da liderança, que nem sempre é fácil, né? A gente sabe que os indivíduos, cada um tem o seu jeito. Então a gente vem, escuta um pouco e aplica no dia a dia para poder melhorar e cada vez ser melhor como pessoa também. Já você prestigia todos os fóruns e tem voltado, e hoje eu vi que você trouxe pessoas. Qual é a sua experiência com essas palestras gratuitas que são realizadas? A nossa experiência, assim, no nosso dia a dia, a gente consegue melhorar o relacionamento com os nossos, às vezes, liderados e também com nossos clientes, porque às vezes o cliente fica um pouco, né, preocupado, então a gente consegue dar um direcionamento, fazer as orientações corretas. A ideia também de trazer colegas, outros parceiros e também amigos, é para que todo mundo esteja com o mesmo nível de conhecimento. Às vezes o que acontece muito é uma pessoa ser um bom especialista e ter dificuldade de liderar. Esse é um grande desafio para o empreendedor? É um grande desafio porque nós temos pessoas com todo tipo de jeito, né? E o líder, ele tem que saber lidar com cada um desses jeitos das pessoas. E essas palestras que a gente participa tem sempre o intuito de crescer como pessoa humana e aprender um pouquinho mais como lidar e poder atender cada um. Muito obrigada, boa palestra.
Evaldo Júnior, que é da empresa Serve Mais, uma empresa de limpeza. Nós vamos saber qual a expectativa para esse evento e obrigada pela tua presença. Ah, legal. Eu que fico muito feliz de poder estar aqui, prestigiar o evento. Uma honra, na verdade, né? A gente poder participar de um evento como esse, com tanta gente legal. E como líder também a expectativa de aprender um pouco mais, né? Porque o grande desafio do líder é fazer dos seus liderados alguém melhor do que você. Então realmente a gente tem que estar sempre buscando e eu vejo que aqui a gente vai ter muita qualidade, né? Essa é a minha expectativa. Você disse uma coisa bem interessante, né? Fazer do seu líder uma pessoa melhor do que você. Para isso a gente tem que ter segurança e não pode ter melindres, né? Tem que quebrar alguns paradigmas às vezes. Verdade, realmente é algo desafiador. Hoje em dia a gente conseguir trazer as pessoas pela admiração, pelo respeito e não pela imposição, né? Isso já mudou bastante e realmente se o empresário, se o líder não tiver essa percepção de que ele precisa conquistar as pessoas para levá-las a um lugar melhor, a um caminho melhor, a uma performance melhor, não faz sentido ser líder, né? O líder hoje realmente é alguém que consegue conduzir muito melhor as situações do que em outros momentos. Seria a pessoa que dissemina a cultura da empresa, mais ou menos assim, né? Sim, não só da empresa, né? Porque a gente consegue, além de trazer isso para os nossos colaboradores, mas principalmente a gente precisa levar para o cliente essa cultura de servir, né? De atender, realmente de conseguir mostrar que a liderança não é aquele que impõe, mas sim aquele que serve, né? Até por isso serve mais, né? Acho que tem todo sentido, né? A gente conseguir levar isso para o cliente, para o colaborador, para a sociedade, para os parceiros. Esse é realmente um grande desafio. Muito obrigada, boa palestra, viu? Obrigado. Com Renato Martiniano, primeira vez no Fórum de Líderes, muito boa noite e obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, é a primeira vez no Fórum de Líder, uma expectativa muito grande com o tema e vamos aí, pessoas, empresários aqui de vários segmentos, bem representado, muito otimista com o evento. Hoje é um grande desafio ser líder? Hoje é um imenso desafio ser líder. Eu trabalho na área em consultoria financeira, de processos, então sempre precisa ter a participação das pessoas e você saber, né, como fazer com que as pessoas interajam com aquilo que você está propondo. Então sempre o tema liderança é sempre muito bem-vindo. E às vezes a gente não precisa ter liderança só na empresa, né? Na vida também. Ah, claro, na vida também. Você precisa saber se colocar, né? Se posicionar em tudo, né? Muito obrigada, uma boa palestra.